eventualmente quiser participar de outros workshops que estão sendo feitos pela FAPERGS e outros parceiros aí, tem evento acontecendo no Caldeira, tem no Tecnopuc, tem no Tecnocinos, tem em outros lugares, então, se quiserem também participar desses outros workshops deles, que eles estão dando uma visão geral do edital, é sempre bem-vindo, sempre tem uma visão a mais que ajuda a esclarecer o que o edital quer. Tá? Então, eu não vou entrar nesse detalhe de falar como é que funciona, no geral, o edital e como para quem ele é, etc. e tal, e vou focar justamente como fazer uma proposta vencedora. Tá? Apesar disso, eu vou focar muito analisando o edital, tá? Porque a gente tem que entender que para fazer uma proposta de projeto vencedora, eu não sei o que é que eu peguei quando eu entrei aqui, quando eu voltei para a sala, que antes estava alguém comentando, não sei se foi o Fred, se não for, peço desculpas aí, mas que, assim, às vezes a gente faz um projeto, faz uma proposta, não dá nesse edital, mas pode dar num outro. Beleza, concordo, acho que é isso aí mesmo, né? Se o escopo, a ideia geral do projeto está valendo, ela pode ser aproveitada para outros editais. Mas cada edital é um edital, e cada proposta tem que ser feita muito bem adequada, muito bem alinhada para aquele edital. Né? A essência do projeto pode ser a mesma, mas a escrita dele ela tem que ser desenhada para a proposta que está sendo submetida. Tá? Não sei, alguém está trocando algumas mensagens que não está vendo a apresentação, é isso? Está passando normal, tudo certo. Tá, talvez seja só uma questão de fixar, talvez está com muita tela aberta, de repente localiza ele ali, fixa, que daí vocês vão poder assistir. Bom, então, começando aqui, e aí olhando o edital do Tecnova 3, Rio Grande do Sul, a primeira dica que eu dou para todos, tá? Para quem não fez isso ainda, é leiam todo o edital. Leiam com calma, de repente façam mais ou menos como eu fiz aqui, peguem lá, marquem os trechos que vocês acham mais importantes, releiam se for necessário, porque é o edital que vai dar a base para a proposta. E aí, o primeiro item é esse. Qual é o objetivo do edital do Tecnova 3? Né? Apoiar empresas gaúchas por meio da concessão de recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos, bens ou serviços ou processos inovadores, novos ou significativamente aprimorados. Eu vou dissecar um pouquinho isso aqui, pessoal, porque ele é fundamental para primeiro entendimento, né, que tem, às vezes o pessoal cai fora da proposta por não entender alguma coisa que é básica, que está aqui na proposta, no objetivo geral do edital. Então, para quem ainda não está acostumado a elaborar projeto para subvenção econômica, que é o fato aqui, né, um projeto de recursos não reembolsáveis, recomendo o Manual de Oslo, recomendo a leitura do Manual de Oslo, apesar que seja um manual extenso, acho que deve estar com umas 80 e tantas páginas, mas se vocês tiverem dúvidas do que é inovação, do que está sendo pedido, o Manual de Oslo é o guia orientador para a FINEP, né, que é, em última instância, a promotora do edital, para definir o que é inovação ou não é inovação. E no contexto do Manual de Oslo, ele traz o conceito de inovação de produto ou processo, porque, voltando aqui, né, primeiro item, o objetivo do edital é desenvolvimento para recursos de subvenção para o desenvolvimento de produtos, bens ou serviços ou processos inovadores. E o que acontece? Se a gente pega o conceito do Manual de Oslo, ele separa 4 categorias de inovação, né? Produto, processo, marketing e organizacional. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui de início? O edital de subvenção do Tecnova 3 é para produto, bem ou serviço, ou processo. Inovação de marketing e inovação organizacional está fora. Não vai ser aceito. Tá? Então, é importante entender se a proposta de vocês é uma inovação de produto, processo, beleza? Se for uma inovação de marketing, que às vezes se confunde com uma inovação de produto, ela está fora. Tá? E aqui
eu já vi muita gente boa, com bons projetos caírem fora para enquadrar mal, né? Então, tem uma questão de entendimento. Eu não vou poder me estender demais aqui, porque isso aqui seria quase uma aula de categorização de tipos de inovação. Mas, se vocês tiverem dúvidas, vale a pena pegar o Manual de Oslo e olhar com mais carinho para entender se a proposta de vocês é, de fato, uma inovação de produto, bem o serviço ou processo. Eu vou rapidamente esclarecer, só para vocês entenderem aonde isso está escrito no manual. O manual está ali todo ele descrito, tem que ler, tem que interpretar, mas, na essência, para facilitar assim, o entendimento de vocês, o ponto onde talvez seja mais crítico, onde ele eventualmente dá problemas, é que o seguinte, que a inovação de produto ou processo, ela pressupõe novas funcionalidades no produto, tá? Ou um processo inovador para a empresa. Uma inovação, por exemplo, que ela muda só no design do produto, para a classificação do Manual de Oslo, ela é uma inovação de marketing, porque ela não está trazendo uma nova funcionalidade para o produto, ela está trazendo um novo design, uma nova aparência, um novo estilo, e isso, pela classificação do Manual de Oslo, é inovação de marketing e não inovação de produto. Né? Então, inclusive, peguei um trecho do manual aqui onde isso está descrito. Tá? Então, muitas vezes, a proposta de inovação de vocês ela pode ser uma inovação de produto e também de marketing. Então, vocês têm que especificar onde é que estão as funcionalidades inovadoras para que ela realmente seja enquadrado numa inovação de produto e não numa inovação de marketing. Tá? Deu para entender minimamente ou eu confundi mais a cabeça de vocês aqui? Eu imagino que para alguns é confuso, porque esse tema ele é confuso, tá? Não, como eu disse, a gente não pode estender demais aqui, mas para quem tiver uma dúvida, que fique mais, eventualmente pode me procurar, a gente pode tentar conversar, explicar, mas é um ponto importante para vocês validar, então ver se vocês têm esse primeiro questão de enquadramento, uma inovação de produto, bem o serviço, ou uma inovação de processo. Tá? Outra questão, né, que o próprio edital está trazendo de cara é uma inovação, pelo menos, para o mercado nacional. Né? Foi um pouquinho que eu falei ali na introdução, e aí, quando a gente está falando no grau de inovação, ela pode ser uma inovação para a empresa, que não é o caso aqui, mas também pode ser uma inovação para o mercado, desculpa, teve na refação do slide aqui, se colocou errado. Está errado aqui, para a empresa é o primeiro, depois é para o mercado, depois para o mundo. Tá? O grau de inovação, por favor, depois a gente vai ter que corrigir aqui. A lógica é a seguinte, o menor nível de inovação é uma inovação para a empresa. Tá? Eu estou fazendo, para a minha empresa, esse produto, esse processo inovador. Mas ele não é inovador para o mercado, então não é uma inovação passível de ser aprovada pelo edital de fomento. Então, a lógica é a seguinte, qual é o mercado? Eu poderia fazer uma inovação nova para o mercado gaúcho, por exemplo, em tese. Né? Eu tenho um produto, uma solução que no mercado de São Paulo já tem solução, mas no Rio Grande do Sul ninguém está fornecendo essa solução, então eu faria uma inovação para o mercado gaúcho. Ela não é aceita para esse edital. Né? Não poderia ser aceita pelo edital, porque o edital está dizendo claramente que tem que ser uma inovação, pelo menos para o mercado nacional. Então, vocês têm que entender aqui que o produto ou serviço inovador que vocês estão fazendo, ele tem que se caracterizar como novo para o mercado nacional. Eventualmente, né, ela pode ser nova para um segmento de mercado. De repente, vocês têm um produto, uma solução num determinado segmento de mercado e vocês estão fazendo uma adaptação e estão propondo uma inovação para o mercado nacional do agronegócio, por exemplo. É uma inovação nacional dentro de um segmento que é do agronegócio, talvez não seja tão inovador no sentido de ser novo para todos os segmentos de mercado, mas ela é minimamente nova para o segmento do agronegócio brasileiro. Então, ela estaria enquadrada, no meu ponto de vista, se eu fosse o avaliador dessa proposta. Então, o ponto aqui importante é esse, é vocês mostrarem que o que vocês estão fazendo é novo no mercado brasileiro. Né? Caracterizem essa inovação e aí tentem mostrar, e aí um ponto que quando a gente vai tentar, assim,
o dever de quem tem que mostrar se aquilo é inovador ou não é da banca, entendeu? Não, de quem está escrevendo o projeto, tem que mostrar que esse produto ou serviço ele é inovador para aquele segmento de mercado ou para aquela região, ou no caso, para o Brasil. E como é que a gente faz para mostrar que aquilo que eu estou propondo é inovador? Pode ter mais de uma forma de fazer isso, mas a forma que eu particularmente uso, que eu acho que é mais eficiente, é comparar com o que existe. Então, se eu tomo como referência outras soluções que existem no mercado, e eu consigo mostrar que aquelas soluções que existem no mercado têm limitações, e eu estou trazendo uma solução que tem novas funcionalidades que as soluções atuais no mercado não têm, eu consigo caracterizar que aquilo que eu estou fazendo é inovador para aquele mercado. Né? Então, uma boa forma de mostrar que vocês estão tratando com algo efetivamente inovador é a partir da comparação. E aí, essa comparação ela tem que ser feita a partir de argumentos convincentes. Tá? É vocês, como proponentes, é que tem que ter argumentos suficientes para convencer a banca que vocês têm algo efetivamente inovador. Né? Então, uma das características de um bom projeto é um projeto que consegue ser claro e suficientemente argumentativo para que a banca entenda, por realmente essa proposta aqui é inovadora. Eu vou poder tentar trazer alguns exemplos depois, para isso ficar um pouquinho mais claro, mas isso é um ponto importante que, de novo, a gente está só lendo o primeiro parágrafo do edital. Né? A gente está falando de desenvolvimento de produto, processo inovador, novo para mercado nacional. Isso aqui, eu diria, é requisito, pessoal. Tá? Não é uma questão, o meu projeto vai ficar melhor ou pior. Não, é requisito. Se não for produto, serviço ou processo, e não for novo para o mercado nacional, ele já nem enquadra. Tá? Então, ele deveria ser desclassificado, ou provavelmente vai ser desclassificado por não enquadramento. O segundo tópico que eu estou marcando em laranja aqui, contribuindo para o desenvolvimento dos setores econômicos considerados estratégicos nas políticas públicas federais e aderentes à política pública de inovação do Rio Grande do Sul, é um plus, no meu entendimento, tá? É algo a mais, ou seja, porque essa questão do contribuindo, ela é meio subjetiva. Mas cabe a vocês também trazer isso como um argumento a favor de vocês. E aí, por exemplo, como é que vocês vão mostrar, demonstrar ou argumentar que aquele projeto de vocês ele contribui para as políticas públicas? Tem várias referências, tá? Eu peguei como exemplo uma aqui, não, certamente tem outras disponíveis aí que eu sugiro que vocês busquem como apoio para embasar o projeto de vocês como ele está sendo aderente a alguma política, a uma estratégia de governo. Então, eu peguei, por exemplo, aqui um documento do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que foi editado já em 2018, mas ele tem validade até 2028, então é um documento válido, que está no site do governo, inclusive, e ele coloca ali quais são as tecnologias estratégicas para o governo do Estado. Ele elenca aqui várias delas. Se o projeto de vocês atende alguma dessas tecnologias estratégicas, isso é um argumento a favor. Vocês estão dizendo que vocês estão desenvolvendo, sei lá, por exemplo, um projeto em IoT é uma tecnologia estratégica para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a diretriz, o documento Diretriz Estratégia 2018. Então, isso é um ponto a favor que vai mostrar que o que vocês estão fazendo é aderente e vai provavelmente ganhar um pontinho a mais na hora da avaliação da banca. Entenderam? Se eventualmente você está, mas a minha tecnologia não está aqui. Cara, então, dá mais uma pesquisada. Será que não tem outro documento que possa servir de apoio? Talvez tenha. Né? Então, e se você não encontrar nenhum, bom, aí talvez tenha até uma reflexão. Será que vocês estão fazendo algo que realmente gera impacto para os setores estratégicos do governo do Estado? Né? Aí cabe uma avaliação melhor e ver se não tem algum ajuste que vocês precisem fazer na proposta para ela ter essa aderência. É um impeditivo? Não, não é, mas talvez vocês entrem um pouquinho mais frágeis com uma proposta que não tenha essa aderência. Então, é um ponto para olhar, para tentar fazer uma proposta mais competitiva.
E ainda tem aqui um outro ponto, né, que é o item 1.2, que diz o seguinte, né, o objetivo principal da subvenção é promover o significativo aumento da atividade de inovação, pá, pá, pá. Desta forma, este edital visa apoiar projetos de inovação que envolvam significativo risco tecnológico associados a oportunidades de mercado. Eu até, para quem participou desse nosso workshop semana passada, eu salientei isso, mas eu acho que é algo que vale a pena reforçar para quem não assistiu ou para quem não prestou tanta atenção da outra vez. O edital, ele não é para fazer um projeto de desenvolvimento de produto incremental que já está na esteira de desenvolvimento de vocês. Pense o seguinte, imagino que todos vocês aqui são empreendedores, têm a sua empresa, ou mesmo que seja alguém que está começando o seu negócio, está ali na fase inicial, talvez vocês já tenham um roadmap de coisas que vocês vão fazer. Se vocês já têm aquilo planejado, detalhadinho, e vocês pretendiam fazer isso nos próximos meses, e vão fazer de qualquer forma, com caixa da empresa, eu pensaria 2, 3 vezes para ver se esse é um projeto de inovação competitivo para um edital de subvenção econômica que explicitamente diz que é para projetos de propostas de elevado risco tecnológico. Porque qual é a essência, né? A essência do edital de subvenção é compartilhar o risco tecnológico. Vou pegar o exemplo, eu estou vendo aqui na tela o Fred, tá? Da Elísios, né? A Elísios, né, tem uma série de produtos e soluções já no mercado desenvolvido, tem receita, tem investidores, né, Fred? Então, provavelmente, ou certamente, tu tem um roadmap de produto e que tu pretende desenvolver com o caixa da empresa. Muito provavelmente também tu tem aquelas... Putz, eu tenho uma tecnologia, cara, que essa aí é bala. Mas, cara, eu não vou tirar o caixa da empresa para botar nesse projeto porque o risco é muito alto. Eu não vou queimar o caixa da empresa para botar num desenvolvimento de uma tecnologia que eu não sei se vai dar certo. Ela tem muito risco tecnológico, né? Então, eu vou botar o meu esforço de desenvolvimento naquilo que eu sei que eu vou vender. E está tudo certo. E é assim que o empreendedor age. Então, agora o edital Tecnova, ele diz, cara... E o Fred diz, não, aquele projeto que eu não ia fazer nos próximos 2 anos, porque para não tirar o dinheiro do caixa, esse projeto eu vou tentar buscar o recurso tecnológico, porque se eu conseguir, ele vai me botar num outro patamar como empresa. Entenderam? É exatamente isso, né? A gente passou no Tecnova 2, agora para esse a gente é muito... a gente sabe que um hardware nosso ali não é competitivo. A gente usa hardware de terceiro, então a gente sabe que se a gente prototipar, melhorar ele, a gente vai baixar custo. E a gente sabe que isso é um argumento ali também que a FAPERGS gosta muito, né? Que mostra que tu tá já ligado no mercado e tipo, não, cara, eu já vendo isso, só que eu quero fazer com tecnologia nacional a um custo mais acessível. Deus, cara, já te dão... Eu acho que também um dos maiores receios deles é, cara, tu consegue botar... Isso aí vai a campo, né? Para nosso campo, literalmente, né? Mas, então, concordo totalmente, Sandra, é bem isso aí mesmo. E aí, tu trouxe o outro argumento, né, Fred, que é exatamente esse. Associado à oportunidade de mercado. Então, não é desenvolver uma tecnologia com alto risco tecnológico, mas que tu não sabe se o mercado quer. Então, o risco tecnológico pode existir, mas, em tese, não deveria ter risco mercadológico. Ou seja, o seguinte, cara, eu não sei se eu consigo desenvolver essa tecnologia, porque é algo que eu não domino totalmente, que eu vou ter que pesquisar, vou ter que contratar uma equipe bala para fazer isso, mas eu fazendo, o mercado está pronto para receber isso, porque eu já tenho informações, eu tenho contato com o cliente, eu tenho pesquisa, eu sei que o mercado está me demandando isso. Então, ela tem uma oportunidade clara de mercado. Perfeito? Então, é um pouco na linha do Fred. Ele já tem um produto, tem uma solução. Hoje, no caso, está importando parte da tecnologia, ele quer tentar desenvolver uma tecnologia nacional. E aí tem um risco, porque ele não domina essa tecnologia, e faz total sentido submeter esse projeto para o Tecnova. Tá? Então, não tentem mascarar o risco tecnológico. Tá? Explicitam ele, só que também mostrem como é que vocês vão minimizar ele. Depois até vou trazer um exemplo
né? Ok, o risco tem, mas como é que eu vou minimizar ele? Eu tenho já contratado aqui, eu tenho alinhavado aqui com um pesquisador ou com um desenvolvedor que conhece essa tecnologia, e aí com esse recurso eu vou chamar ele para dentro do time e ele vai me ajudar a desenvolver isso aí. Bom, beleza, então tu não tem o domínio da tecnologia, mas tu tem acesso a alguém que domina e tu vai trazer ele para dentro e ele vai te ajudar a fazer. Certo? Bom, nós estamos na primeira página, no primeiro parágrafo, mas eu estou gastando um certo tempo aqui, porque esse tipo de detalhe que vocês têm que fazer ao longo de todo o edital. Vocês têm que entender a proposta, olhar ela e fazer uma proposta que se adeque àquilo que o edital está passando. Eu não pretendo entrar em tanto detalhe em todos os tópicos, porque senão a gente precisaria aqui de um dia inteiro para tratar todo esse detalhamento do edital. Mas eu vou tentar passar de uma forma um pouco mais dinâmica os principais tópicos, mas eu reforço, voltem a reler o edital e, se tiver dúvidas, vão atrás para entender aquele tópico que eventualmente não ficou muito claro. Eu vi que o Renan está fazendo uma pergunta. Gui, vamos combinar o seguinte, se tu achar que é algo que cabe interromper, chama aqui e a gente vai interrompendo e tratando, senão eu vou seguindo e a gente vai tentar responder as perguntas mais para o final depois. Acho que deixamos para o final, senão pode tomar uma proporção grande. Beleza, então o Gui me ajuda aí a monitorar, né, Gui? E a gente vai vendo isso aqui. Bom, então ainda só para ajudá-los a fazer uma proposta vencedora, alguns conceitos aí teóricos, esse aqui é do Dose, lá de um dos teóricos da área de inovação, ele coloca que a inovação pressupõe uma certa dose de incerteza, e que, então, por consequência, interpretando isso, se eu tenho um projeto de poucos meses que o resultado é garantido, muito provavelmente isso é inovação. Um pouquinho daquilo que eu falei antes, né? Se aquele projeto que você já está no roadmap de vocês, muito provavelmente não é tão inovador assim. A outra questão é que a inovação, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes ela se baseia no conhecimento científico, que precisa ser adaptado e traduzido para uma aplicação aí num produto ou serviço para o mercado. Então, é muito comum, quase necessário, ter alguma atividade de pesquisa e desenvolvimento. Eu não estou falando de pesquisa e desenvolvimento básico, mas alguma pesquisa e desenvolvimento aplicado para botar esse produto de uma forma mais competitiva no mercado. Então, um bom projeto de inovação pode ter, não pode ser, aqui a gente está falando de um projeto com recursos limitados, 600 mil, 500 mil para desenvolvimento do produto, é um bom recurso, mas não é um valor assim astronômico, então não dá para botar um ano de pesquisa e desenvolvimento, mas 1, 2, 3 meses, eventualmente de P&D, talvez dependendo da tecnologia, talvez faça sentido para aprimorar a tecnologia, para ela ser melhor, mais assertiva no possível desenvolvimento. Então, se fizer sentido, eu sei que isso não vale para todos os projetos, para todas as propostas, mas pensem, né, que se tu está de inovação, em tese, faz sentido ter alguma etapa, alguma atividade de P&D, pelo menos um P&D aplicado aqui nesse caso. Isso ajuda também a justificar a questão do risco tecnológico que esse projeto tenha, né? Então, o P&D é uma forma também de minimizar esse risco tecnológico. Bom, avançando para uma outra parte que é importante do edital, qual é o enquadramento que vocês vão dar, né? Pelo que eu conheço aí, a maior parte de vocês, né, provavelmente são da área de tecnologia da informação, né? Imagino que tenham outras de outras áreas, mas normalmente, quando a gente pega esses editais de fomento, sei lá, 50%, 60% dos projetos são da área de TI ou intensamente usam TI, ou de um jeito ou de outro poderiam usar TI. Então, talvez uma dica que dá para pensar. Cara, se o teu projeto é só TI, não se enquadra em nenhuma das outras categorias, não tem muita alternativa, né? É TI, né? E vocês vão competir com boa parte do público que também vai estar nessa categoria TI, que tem 6 milhões aqui alocado. Mas agora, se o projeto de vocês é da área de agroindústria e agroindústria sustentável, vamos pegar o caso da Elísios, se fosse o Fred, muito provavelmente eu colocaria o projeto aqui, no item 2, e não na área de TI, porque a chance de ele competir com menos gente
é maior, né? Provavelmente tem menos projetos concorrendo na área de agroindústria e agricultura sustentável do que na área de TI como um todo, né? E se é um bom projeto, a chance de ele ganhar é maior se ele entrar nessa categoria. Mesma coisa se vocês têm um projeto de manufatura avançada, indústria 4.0, muito provavelmente ela usa TI. Poderia botar na categoria? Poderia, mas talvez ela se enquadre melhor na categoria de manufatura avançada, indústria 4.0. Entenderam? Então, olhem o primeiro ponto, onde é que tem menos concorrência e aonde o projeto faz mais sentido, né? Não adianta também forçar a barra e tentar entrar. Pô, meu projeto é um projeto essencialmente de TI, mas eu vou tentar botar ele numa outra categoria para... Cara, aí muito provavelmente o projeto de vocês não vai ser enquadrado e vocês vão estar perdendo. Então, mas essa inteligência de olhar qual é a categoria onde vocês acham que vai ter menos concorrência e onde o projeto de vocês faz mais sentido, vale a pena fazer pelo menos esse penso, beleza? Bom, uma coisa que eu já falei, mas acho que vale reforçar, né? Agora estruturando a característica da proposta, a proposta vai apresentar a clareza no produto ou processo inovador a ser desenvolvido. Pessoal, a responsabilidade, de novo, de fazer uma proposta clara é de vocês. Não dá para dizer, pô, mas a banca não entendeu minha proposta. O problema é de vocês, tá? A banca tem que entender a proposta. E, às vezes, principalmente quando pegar o pessoal técnico demais, vocês podem... Eu já vi projetos que o cara explica em detalhe a tecnologia de uma forma tão rebuscada que um simples mortal do outro lado aqui não entende e não consegue compreender a inovação que está sendo proposta. Então, vocês têm que ter a habilidade de mostrar que aquilo que vocês estão propondo eventualmente tem uma tecnologia robusta por trás e trazer esses argumentos, se for o caso, mas de uma forma simples que um leigo entenda. Porque o que acontece? A banca de vocês, imagina que nós estamos falando, provavelmente vai ter 800 projetos, tá? Essa expectativa aí de talvez 1.000 projetos aí no total. Provavelmente, né, a FAPERGS vai botar 3 pessoas para avaliar cada projeto. Essas pessoas têm que ser isentas, neutras, elas não podem ter relação com as universidades. Então, olha, achar esses avaliadores vai ser um trabalho, né, enorme para a FAPERGS aí, para os parceiros, para montar isso aí. E quantos projetos cada um vai ter que ler para poder selecionar os melhores? Cara, vamos e venhamos, né? Se vocês fizerem um projeto muito difícil de ler, uma linguagem rebuscada, se eu tivesse na banca olhando, cara, eu não entendi isso aqui, putz, joga fora, vou para o próximo. É uma questão prática, se eu não consigo entender, eu vou dar uma nota ruim e eu vou para um outro que eu consigo entender, né? Então, às vezes, muitas vezes, bons projetos deixam de ter boas notas porque vocês não conseguiram ter uma linguagem simples, clara e que o avaliador entenda, né? E lembrando que o avaliador vai ser de diversas áreas, de repente ele é um pesquisador acadêmico PhD, só que numa área diferente daqui o projeto de vocês é. E ele não conhece a especificidade daquela área que vocês estão tratando. Então, vocês têm que escrever um projeto que seja entendível por pessoas de diferentes níveis de conhecimento, né? Provavelmente são pessoas especializadas, com alto conhecimento, mas um conhecimento eventualmente especializado em outra área. Então, de novo, a importância é vocês fazerem isso. Um outro ponto importante aqui, e até para quem estava conosco na semana passada, eu fiz essa pergunta para a Mari, porque aqui tem, no meu ponto de vista, um pequeno problema, mas que a gente tem que se adaptar a ele. O prazo de execução do edital Tecnova 3 é 36 meses. Cara, fazer um projeto... Tem um outro ponto aqui. Esse projeto, essas propostas, até eles serem avaliadas, definidas e escolhidos os vencedores, nós estamos falando de dezembro, né? A gente vai começar... Vocês, se forem selecionados, vão começar a executar esse projeto muito provavelmente em janeiro de 2025. Fazer uma inovação olhando 3 anos para frente, cara, nós estamos falando praticamente 4 anos na frente para o projeto estar realmente pronto. Pô, é difícil para caramba vocês saberem o que vai ser, né, vai estar no mercado daqui a 4 anos. Mas o projeto é de 3 anos, e aí diz, não, mas eu vou fazer o meu projeto, eu consigo fazer ele em 12 meses.
quais são os problemas? Em primeiro lugar, se é um projeto de alto risco tecnológico, talvez vocês não façam em 12 meses. Tá? Então, já tem um primeiro ponto aqui. O edital foi formatado para projetos de 36. Mas digamos que vocês, cara, são muito bons e vocês conseguem, de fato, fazer em 12 meses. O recurso está previsto para ser alocado em 36 meses. Então, vocês vão estar trazendo um problema prático para a FAPERGS e para quem está avaliando. Porque, cara, o meu projeto querendo 600 mil para botar num ano. Mas o recurso que a FAPERGS vai ter, ela está previsto para ser alocado nos próximos 3 anos, ou seja, 2025, 26 e 27. Né? Então, tem uma questão aqui, estou dando contexto para explicar para vocês que tentem pensar um projeto que seja o mais próximo possível dos 36 meses. Mesmo que vocês tenham um esforço maior no começo, larguem um produto, façam complementações desse produto. Essa seria uma forma que eu sugiro conduzir. Façam um produto que vocês vão largando o MVP no mercado, começa a testar, lança uma segunda versão, uma terceira versão, uma quarta versão, vai aprimorando o produto ao longo do tempo, mas pense ele como um projeto de 2 anos e meio, 3 anos, que é o prazo máximo que a FAPERGS está colocando no edital. Então, tem uma pergunta do Maurício, acho que eu posso bem objetivamente aqui responder qual é, acho que é bem específico sobre esse tópico aqui, eu não peguei, só deixa eu ver aqui rapidinho, aqui, já vamos tentar. O projeto deve ser até 6 meses, algo que eu avaliei melhor ou pior para um prazo menor. Não entendi, Maurício. Depois a gente fala sobre isso aqui, tá? Porque senão vai ficar, vou me atrapalhar aqui, tá? O prazo é 36 meses, tá? Então, não pode ser mais que isso, e o que eu estou sugerindo é que vocês tentem usar o tempo máximo. Bom, outra questão aqui importante, o que está dito no edital, que o coordenador técnico e os profissionais da equipe executora deve ter as competências relacionadas ao tema da proposta. Até alguém me perguntou durante a semana, como é que eu faço isso? Porque o meu CTO, que é quem conhece a tecnologia, ele não é sócio da empresa. Então, tentem trazer ele como sócio da empresa. Tá? De repente, ele, até como eu faria, faz uma carta de intenção, um compromisso de ele se transformar sócio, assinado aí por ambos, olha, ele já está aqui na empresa, mas formalmente ele não é sócio, mas ele vai se transformar sócio na medida que o projeto seja aprovado, ou nos próximos meses, de qualquer forma, ele vai entrar na sociedade e ele faz parte da equipe do projeto. Não significa que a FAPERGS, que a banca vai aceitar isso, mas ajuda bastante a que tenha uma avaliação positiva. Porque, no final, é esse, tá? O projeto, ou as pessoas que estão na equipe são funcionários CLT, ou sócios para executar o projeto, tá? Então, é um requisito do edital e não temos muito como brigar com ele. A gente tem que achar forma de se adaptar a isso. Depois a gente entra nas perguntas, tá, pessoal? Eu vou tentar passar mais rápido, porque senão a gente vai... Aí vamos tentar ajudar vocês a responder. A apresentação da proposta. Enfim, tem todo o detalhamento, eu não vou explicar tudo aqui, e aí tem a questão de entrar no site da FAPERGS para colocar, mas eu sei que é uma dúvida, provavelmente, de muitos de vocês, como é que eu organizo essa estrutura? Onde é que eu ponho tudo isso? Tem um formulário prontinho para botar, ou eu ponho no documento? Esse edital do Tecnova, vocês vão fazer o documento. Vocês escrevem o documento, tá? Os documentos têm que ter esses itens, que é os que estão aqui no item 6.5.1 do edital, item A, está descrito todos os tópicos, e no site da FAPERGS eles colocaram um template, que eu copiei ele para cá só para mostrar que o template é muito simples, é isso aqui mesmo, é uma relação de tópicos que não é necessariamente obrigatório, mas desejável. Então, eu, como sugestão, tentaria usar esse roteiro, seguindo todo ele, botando item 1, identificação do projeto, item 2, tema, enfim, ou de uma forma que todos os itens estejam contemplados. Para mostrar um exemplo para vocês, eu vou pegar um projeto que a gente fez dentro da Venture, né? Porque, enfim, fica complicado mostrar projetos de terceiros. No edital do Tecnova 2, a Venture teve um projeto aprovado,
E eu fiz a proposta com esse formato e com esse sumário. Os itens são um pouquinho diferentes do que tem aqui, eu não me lembro na época se eram exatamente os mesmos, mas a lógica é, faz uma proposta e elenca quais são todos os tópicos e apresenta isso num documento estruturado, bem apresentado, bem definido, né, onde tem todos os itens que a FAPERGS está pedindo ali na avaliação. Então, de certa forma, isso é mais fácil, tá? Porque vocês não precisam simplesmente... Porque às vezes tem editais da FINEP lá que você tem que botar tudo nos quadrinhos. Por um lado, facilita a operação lá, mas, por outro lado, vocês ficam limitados àquele número de caracteres, aquela história toda. Então, aqui, a redação é livre, mas ela tem que ser feita uma redação coerente, fácil de ler. Então, a própria apresentação do documento é algo importante, tá? Então, eu vou até seguir um pouquinho mostrando esse nosso exemplo. Esse aqui é o nosso projeto, depois que eu posso falar um pouquinho, no ponto aqui não entrar. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, a identificação do projeto é o primeiro tempo, então está lá, plataforma, o título, plataforma Vente, captação, gestão e negociação secundária de investimentos em portfólio de startups por meio de valores imobiliários tokenizados. Tema TIC, tipo de inovação, inovação de produto para o mercado nacional e inovação de modelo de negócio para o mercado nacional. Então, vendo aqui aquela questão que eu comentei lá no início, eu estou ajudando a banca a entender que o enquadramento que eu estou dando, claro que depois eu tenho que ter outra justificativa para mostrar isso, mas eu já estou, a priori, dizendo que eu estou fazendo uma inovação de produto e de modelo de negócio, e uma inovação de processo para a empresa. Eu tenho 3 tipos de inovação aqui naquela proposta que eu fiz. Processo para a empresa, só essa não seria enquadrável para o edital do Tecnova. Agora, de produto para o mercado nacional, enquadra. Processo, o modelo de nacional também não enquadraria, né? Mas o primeiro item, os outros 2, é um algo a mais que eu trouxe, né, como um argumento e foi aprovado, né? Esse foi um projeto que foi aprovado. E naquela época o prazo era de 24 meses, tá? Então, esse aqui agora teria que ser de 36. Tá? Então, e aí depois, aqui tem até, inclusive, do segundo item é o resumo, né? E eu não, enfim, não quero entrar no detalhe aqui, não vou ler o detalhe para vocês, mas nesse resumo eu aproveitei para tentar vender o meu peixe, né? Porque pensem no seguinte, tá? E aqui já mais uma outra dica aí, atenção, eu vou voltar ao ponto aqui. Qual é a primeira coisa que o avaliador vai ler no projeto de vocês? O título, né? Então comece com um título vencedor. Comece com um título. Esse meu título está extenso para caramba, mas é intencional. Eu estou tentando quase que fazer um resumo do projeto no título. Quem lê o título já entendeu, opa, já entendi que isso aqui tem a ver com tokenização, tem a ver com investimento em startup. O cara já entendeu uma ideia do que é o projeto só no título. Tá? Então, inclusive, uma dica que eu dou, deixe o título para a última coisa que vocês vão fazer, depois que vocês organizar tudo, pegue um título vencedor, porque é a primeira coisa que o leitor, né, o cara da banca vai ler é o título. Depois disso, a segunda coisa que provavelmente ele vai ler é o resumo. E se vocês fizerem um resumo legal, simples, bem estruturado, vendedor, cara, vocês já começam conquistando a atenção do leitor de vocês, ali da banca que está olhando. Cara, opa, legal, esse projeto aqui faz sentido, entendi. E depois ele vai ler o resto, né? Porque tem um monte de outras coisinhas lá que são importantes, mas deem essa primeira visão para que a banca goste do projeto de vocês. Porque ele vai ler o resto. Se ele começar a ler e não entender, talvez ele não leia todo o resto, né? Ou pelo menos não leia todo o resto com a devida atenção que ele precisa. Então, tentem trazer isso, tentem trazer tópicos, e nesse caso aqui, de novo, no nosso aqui, eu tentei mostrar vários itens para convencer a banca que tem um alto grau de inovação, tem um risco tecnológico que a gente está minimizando de tal forma. Então, eu trago, por exemplo, nesse projeto que eu fiz, essa argumentação já no resumo, né? Beleza? Bom, e aí tem todos os outros tópicos, eu não vou elencar todos eles agora, tá? Porque, enfim, de novo, não vai dar tempo, mas organizem isso dentro de um todo organizado, depois a gente pode falar, vai trazer mais algumas dicas. Essa proposta de vocês, depois então vai ter esse documento e vocês vão ter que submeter aqui no sistema da FAPERGS, que é o SIG FAPERGS, tá? Então vai ter lá um tópico, vocês vão botar qual é o edital, qual é o título, a área, o prazo, qual é...
e tem todos esses subitens que vocês vão ter que preencher, principalmente aqui a parte de orçamento, né? Equipe, atividades. Então, qual é a sugestão? Montem um projeto, montem a estruturação, deem uma lida já antes no edital aqui no site, entrem ali, criem, naveguem para entender o site, porque vocês vão ter que depois transcrever ou trazer uma boa parte do projeto para cá, principalmente essa parte aqui de atividades, os membros da equipe e orçamento, né? E aí vocês vão anexar esse documento, que é o documento mais detalhado, com todos os itens, como um dos itens aqui do sistema, né? Então, de novo, leiam o todo, façam uma proposta boa e aí preencham. Aqui eu diria, pelo menos um dia, 2 dias, 2, 3 dias antes, pelo menos, dê uma boa olhada e já comecem a preencher aqui, para não deixar para a última hora, porque, principalmente para quem nunca usou o sistema, né? Porque ele é um sistema chatinho, digamos assim, para preencher algumas coisas, então tem que fazer com o devido cuidado, né, para não deixar para a última hora e ter problema. Uma outra coisa que é bem importante, né, eu diria fundamental, é qual é a estrutura do projeto. Eu peguei um exemplo aqui bem tosco, né, porque cada projeto é um projeto, mas uma das... Aqui, quando a gente volta aqui, tem as atividades, tá? Como é que você... Se pegar o item, eu não trouxe ele para a tela aqui, mas é bem simples ali. E se vocês não fizerem uma concepção mais macro de qual é, para quem aí trabalha com projeto, gestão de projetos WBS, a estrutura analítica do projeto, Work Breakdown Structure, vocês vão ter dificuldade de botar as atividades do projeto de uma forma organizada. Então, uma dica, no meu ponto de vista, uma dica de ouro aqui. Montem a WBS do projeto de vocês, montem a estrutura analítica do projeto de vocês, separando em metas, né, ou macroatividades, que alguns chamam, e dentro dessa meta, subitens ou atividades que compõem essa meta. E façam todo o escopo do projeto, né, de uma forma que ele seja coerente e que ele caiba nesse prazo dos 36 meses. Né? Então, exemplo, né, o projeto começa com setup, depois design e concepção da plataforma, depois não sei o quê. No setup, eu estou botando uma atividade de contratação inicial e detalhamento operacional do projeto, que vai começar no mês 1 e vai terminar no mês 1. E o indicador físico de execução, que eu estou comprovando que aquilo lá foi feito, foi o contrato assinado e o plano do projeto aprovado. A segunda atividade, definição dos requisitos e setup do ambiente de desenvolvimento. Setup da infraestrutura concluída, também no mês 1. No item 2 aqui, design de interface, começa no mês 1 e termina no mês 2. Vocês têm que fazer todo esse desdobramento, tá? Isso é um requisito do projeto, e ele, inclusive, depois façam de forma que, se vocês forem aprovados, vocês vão ter que prestar contas de acordo com isso, né? Então, facilitem a prestação de contas de vocês, porque senão, legal, aprovei o projeto, mas depois eu vou ter que fazer uma prestação de contas, vai dar um nó na cabeça de vocês, tá? Então, estruture o projeto de acordo com o que vocês vão executar, ou pretendem executar, e depois vocês vão fazendo aí, quando for executar ele, vocês vão prestando conta dessas atividades dentro do... Claro, dá para mudar alguma coisa, porque nós estamos trabalhando com um projeto de inovação, que eventualmente algumas coisas mudam, mas toda mudança significa uma renegociação, né, com a FAPERG, você tem que pedir autorização. É sempre uma burocracia adicional, eu tentaria evitar isso. Então, minha sugestão, tentem botar atividades um pouco mais macro, não detalhem demais, porque se vocês detalhar demais, também complica lá na... Eu sei que tem muitas pessoas inscritas, pessoal, eu vou passar aqui, senão a gente vai entrar no... Depois eu vou responder as dúvidas de vocês agora na sequência, tá? A gente pode voltar nesses tópicos. Um outro item importante aqui, como todos, tá? Requisitos formais. Cumpram. Tá? Leiam tudo e não deixem de cumprir. Dado histórico, 50% dos projetos não vão ser nem lidos pela banca, porque normalmente não cumprem os requisitos formais. Então, cumpram todos os requisitos formais que o edital pede. Tá? Então, façam um checklist, sigam tudo, verifiquem se vocês estão cumprindo tudo, para que, de fato, a proposta de vocês seja avaliada. E quando escrever a proposta, escrevam a proposta olhando os itens que são pedidos como avaliação de mérito. Então,
Grau de inovação para o mercado nacional mundial. Então, quanto maior o grau de inovação, maior a nota. É a nota de 1 a 5. Vocês tiverem a nota, vamos tentar buscar a nota 5 aqui. Então, quanto maior o grau de inovação, maior o item, e esse aqui é peso 4. Então, os 3 itens de cima é peso 4, os itens de baixo são peso 3. Alcance e potencial mercadológico alcance e potencial mercadológico da aplicação desenvolvida, peso 4. Então, primeiro eu estou vendo o grau de inovação. Quanto mais inovador, melhor. Quanto mais eu conseguir mostrar que o mercado precisa dessa solução e é um mercado grande, e que, em tese, tem potencial de receber essa inovação, também é o segundo critério de avaliação. A capacitação da equipe executora também é um item super importante que tem que ser demonstrado. Então, vocês têm que fazer uma proposta que cada um desses itens fique óbvio para a banca que vocês vão tirar nota máxima ou o mais próximo possível disso. Lembrem que vocês estão fazendo uma proposta competitiva. Tem mais um monte de gente fazendo a proposta também. Então, a banca vai escolher os melhores. Vocês têm que tentar fazer o melhor, mostrar que você tem a melhor nota possível em cada um desses critérios. E aqui tem um item que pode ser um trick, aqui pode ser uma pegadinha. Parcerias e articulações institucionais da empresa proponente. É um critério que tem um peso 3, mas ele tem uma nota mínima. E tem um item lá no edital que fala, se não tiver uma nota mínima tanto, em cada um dos critérios, o projeto é desclassificado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o projeto de vocês, cara, tem grau de inovação alto, potencial mercadológico, equipe bala, consistente, mas não tem nenhuma parceria, se eu tiver na banca, eu daria nota 0 nesse critério. E aí, o projeto seria desclassificado por não atender um dos critérios do edital. Então, fazendo uma análise, e eu estou aqui sendo chato, tá? Mas eu estou fazendo uma análise crítica do edital. Se o edital diz que um dos critérios é parcerias e articulações institucionais, façam algo nesse sentido, né? Demonstre que vocês têm uma parceria com uma empresa cliente, ou com um ICT, com uma universidade, com uma aceleradora, com um instituto. No projeto que a gente fez, tinha a ver com blockchain. Então, a gente tinha uma parceria com o Icolab, que é um instituto de pesquisa em tecnologias blockchain. Certamente cumpriu o requisito e, de certa forma, empoderou, deu mais força para o nosso projeto. Então, tentem ver quem é o parceiro que ajuda esse projeto de vocês a ter um melhor posicionamento e façam isso. Não deixe de fazer, porque eu tendo a dizer que o projeto corre o risco de ser desclassificado se não cumprir esse requisito. Se passar... o Henrique pergunta ali se a aceleradora como parceiro, talvez, não sei se é suficiente, mas ajuda, tá, Henrique? Eu acho que qualquer empresa ou instituição que vocês indicarem como parceiro, sendo justificado e ela fazendo sentido para o projeto, ajuda, mas talvez não seja o suficiente, teria que entender um pouquinho melhor o projeto de vocês. Depois, beleza, passou no critério, fizeram o projeto, escreveram, bacana, passaram pela primeira etapa e sobrou, a expectativa é que 90 a 100 projetos vão para a etapa de apresentação oral. Ou seja, então, lá dos 800 projetos, sobram 90 que vão para uma segunda avaliação, onde vocês vão defender a proposta de vocês. Daí, volta a ser considerado o grau de inovação, o estágio de desenvolvimento, a habilidade e tal, o perfil e competência, e capacidade de argumentação, que tem peso 5. O que eu vou dar uma dica para vocês aqui? Cara, e eu sei que às vezes o cara empreendedor, cara, eu vou contratar alguém para fazer o projeto para mim. Minha sugestão, não façam isso. Pode até contratar alguém para ajudar vocês a fazer o projeto, mas não para fazer o projeto por vocês. Ninguém conhece melhor a tecnologia, produto, o serviço, a empresa, do que vocês mesmos, empreendedores. Tá? Então, quem tem que escrever o projeto são vocês. Vocês ou alguém da empresa. Né? De preferência, algum dos sócios da empresa que domina, sabe o que está fazendo, sabe que aquilo é estratégico e consegue depois, inclusive, argumentar que esse projeto ele é importante para a empresa. Imagine vocês contratar o Sandro lá, o Sandro vai lá e escreve um projeto bala, escreve tudo que a banca quer ouvir. E aí quem é que vai defender o projeto lá depois? Não vai ser o Sandro, vai ser vocês. E vocês não escreveram o projeto, vocês não têm a consistência para argumentar tudo que o Sandro escreveu lá na hora de fazer o projeto. Não adianta, vocês vão perder lá na segunda etapa. Tá? Então, de novo, façam vocês.
Se quiserem contratar alguém para ajudar vocês a escrever de uma forma mais adequada, beleza, mas escrevam vocês, essa é uma dica que eu dou, até porque depois tem essa etapa aqui de fazer um bom pitch, que é fundamental. Tem peso 5, inclusive, lá na segunda etapa de seleção. Mais aqui, indo já para a parte final aqui, prazos, né? Prazo, você sabe, dia 25, né? E aí tem aquele ponto lá, só vai ser liberado, definido lá no final do ano. Então, só para aquilo para vocês pensarem que o projeto de vocês só vai começar a ser executado em janeiro. Se você tem algo que vocês precisam fazer esse ano ainda, não é o Tecnova para vocês. Tá? Então, façam aquilo que vocês têm para fazer do jeito que der e pensem no Tecnova a partir de janeiro do ano que vem. Tá? Dificilmente vocês teriam dinheiro disponível antes disso. Impossível, praticamente, tendo a dizer, até pelos prazos de contratação. E ainda, né, uma das questões ali, é claro que estou defendendo aqui o meu peixe, né, mas vale qualquer um dos outros parceiros possíveis ali, indiquem uma aceleradora como apoiadora de vocês na etapa lá de go-to-market da solução. Esse edital, né, foi falado semana passada, ele foi pensado para que tenha o apoio de uma aceleradora para ajudar vocês na colocação do produto no mercado. Não foi nós que desenhamos isso, quem desenhou foi a FINEP, mas claro que a gente gosta, para nós é bacana, a gente quer estar participando junto com vocês, a gente está fazendo esses workshops, inclusive, aí de forma gratuita, claro, porque a gente quer que vocês sejam aprovados e, se possível, nos indiquem para ser o parceiro de vocês. Se você achar que não é a Venture que é o parceiro, beleza, se vocês preferirem fazer com a Fevale, com a PUC, com a UX, opção de vocês. Mas indiquem alguém. Minha sugestão, não deixem de indicar alguém, porque, no mínimo, vocês vão estar desperdiçando dinheiro, que não vai ser usado por ninguém, e tendo a dizer que a avaliação de vocês vai ser perder uns pontinhos na hora da avaliação, porque o edital pressupõe que vocês tenham uma etapa de aceleração e internacionalização. E aí tem também os parceiros para a internacionalização. Não tem um viés, mas a Venture já acelerou mais de 2.000 startups e investiu em 100. Então... fazendo a nossa propaganda, né, Gui? Não, meu Deus. Um track record. Mas aí, depois, há um ponto importante. Você não precisa dizer agora quem é o parceiro, tá? Então, não precisa, eu sei, a minha aceleradora vai ser a Venture ou vai ser a PUC. Não. Você só tem que colocar no orçamento, que é o próximo item aqui, que vocês querem contar com uma aceleradora e estão reservando lá os 75 mil, acho que é para a aceleradora. Se vocês ganhar, depois você acha que chegou lá o Fred. Fred, ganhei, vamos sentar com a Venture, vamos sentar com a PUC, vamos ver como é que vocês podem me ajudar aqui de fato, e vamos montar um plano de trabalho, e aí vocês podem contratar o parceiro depois. Né? Então, mas o ponto importante que eu digo é, não deixe de indicar esse recurso, e se vocês já tiverem combinado com quem, beleza, pode colocar também, não tem nenhum problema. Orçamento é importante, né? Fazer todo o desdobramento do onde é que vocês vão gastar o recurso, né? Pretendem gastar o recurso, daí tem todo aquele item do edital, eu não vou ler tudo para vocês, isso foi falado bastante pela Mari na semana passada, tá na gravação anterior. Se vocês tiverem dúvida, releiam e vejam. Mas uma dica que eu quero dar para vocês agora, sugestão, não separem muita coisinha, sugestão, dicas, tá? Cara, eu vou botar tanto em diária, tanto em passagem, tanto em... E para quem já fez vários projetos, tentem concentrar em 2, 3 itens no máximo e focar naquilo. O resto, de repente, até põe como contrapartida, mas facilitem a vida de vocês na hora de prestação de contas. Porque se vocês tiverem que fazer um monte de coisa para prestar, separar demais, valor quebrado, passagem, daí estoura o valor de passagem. Então, se for necessário, ok, beleza, mas minha sugestão, foquem em serviço de terceiro e equipe, que é a maior parte, provavelmente, do projeto de vocês. Se põe alguma outra coisinha, de repente, equipamento de material permanente, que faz sentido. Até eu botei que alguns editais não aceitam, mas esse do Tecnova, algumas coisas podem ser enquadradas. Dicas finais. Tá? Então, fazendo um recap rápido aqui. Propõe um projeto realmente inovador e que coloque a empresa de vocês em outro patamar. Tá? Já falei isso, mas, cara, o projeto é para botar vocês no outro estágio. E é esse o tipo de projeto que você tem que desenhar. Tem que ser estratégico com a empresa e tem que mostrar que esse projeto vai ajudar, de fato, vocês a ir para esse patamar. Não é, a minha empresa está hoje trabalhando em determinado segmento, eu vou experimentar fazer algo novo, algo que eu nunca fiz,
e, quem sabe, fazer um side job aqui, um side business. Cara, não é para isso. O projeto ele tem que estar alinhado com algo que vocês já fazem, que vocês têm um plano de futuro, que é onde vocês querem chegar daqui a 3, 4, 5 anos, né, olhando uma visão de futuro. Mostre o impacto que esse projeto vai gerar para a sociedade. Inovação é recurso subvencionado, não reembolsável, mas a inovação pressupõe impacto, pressupõe benefício para a sociedade. Além da empresa de vocês ser beneficiada, se vocês conseguirem mostrar que o projeto de vocês vai melhorar o agronegócio brasileiro, que o projeto de vocês vai melhorar a saúde, ou vai melhorar a educação do país, cara, isso é um impacto positivo. Valorize isso, mostrem isso, porque a chance do projeto de vocês ser aprovado aumenta bastante. Enquadro, eu já falei sobre isso, não vou repetir, onde enquadrar, qual o item, né? A proposta deve ser clara e compreensível, já falei bastante sobre isso. Prever a contratação da aceleradora, também já falei. Aloquem tempo. Cara, nós temos aí praticamente um mês de prazo. Não deixem para fazer na última hora. Comecem a escrever agora. Tá? Sentem, comecem a desenhar, monta a WBS, começa a organizar aqui. Porque se você deixar para a última hora, dificilmente vai conseguir fazer uma proposta coerente, com todo o contexto, com o objetivo, com a meta, com o orçamento. Toma tempo, tá? Eu diria assim, eu já estava falando ontem, cara, pelo menos 50 horas bunda cadeira, sentado ali escrevendo. Pensa assim, se você tivesse uma semana inteira, de segunda a sexta, todo dia, das 8 às 18, focado só fazendo isso, sem receber e-mail, sem... É o mínimo que vocês precisam para fazer uma proposta coerente. Talvez até mais, dependendo de quão preparado você já esteja. Então, não tem esse tempo. Eu particularmente, não gastaria tempo nem... Nós, daqui na frente, estamos pensando, vamos fazer um novo projeto. Cara, não sei, a gente está com tanta coisa para fazer que nós não estamos conseguindo ver que a gente vai conseguir dedicar o tempo para isso. Muito provavelmente a gente não vai fazer proposta dessa vez, porque não vamos conseguir botar a energia necessária para fazer uma proposta vencedora, então talvez nem melhor nem entrar. Uma dica lá que não é tão importante hoje, mas ela é fundamental lá na frente: se vocês forem beneficiados, apoiados, selecionados, vocês não podem estar com impostos em dia. Não, desculpa, não podem estar com impostos atrasados. Vocês têm que estar com impostos em dia. Vocês têm que estar com tudo contratado legal, a empresa tem que estar certinha na junta, os sócios têm que estar certinho, e principalmente não ter débitos. Tá? Tem uma série de itens lá no edital que fala que são exigidos para a contratação. Então, não precisa agora todos esses documentos, mas eles vão precisar lá na contratação. Então, se vocês eventualmente tiver alguma coisinha, regularizem até lá, porque senão daí vocês não conseguem contratar e não adianta receber o recurso e depois estar com um problema e não conseguir receber o dinheiro. Tá? Então, se programem para isso. E ainda, para fazer essa questão, né, uma dica aqui, a equipe para esse projeto deve ter um conjunto de saberes demandados para aquela solução. Se vocês estão trabalhando num projeto na área de IA e não tem ninguém da equipe que conhece IA, cara, esse projeto não vai ser aprovado. Então, você tem que ter pelo menos alguém dentro da equipe que conhece IA, de preferência a IA aplicada àquele segmento de mercado que vocês estão desenvolvendo. Então, tem que ter os saberes para todas aquelas atividades, ou já tem dentro da equipe, ou previsto como é que vai ser contratado para preencher esses gaps que eventualmente existam. E aí, para fechar, esse aqui é o meu último slide, agora ele vai para a sessão de perguntas e respostas. Próximos passos, minha sugestão: faz um checklist de tudo que vocês têm que fazer. Eu comentei um monte de coisa, mas elenca ali, para o caso de vocês, eu preciso organizar isso, eu preciso organizar aquilo, tenho que achar um parceiro, tenho que fazer isso, defina uma pessoa, de preferência dentro da equipe, que vai ser o responsável por redigir essa proposta, escreva ela com base nos critérios, como eu já comentei, monta metafísica e cronograma, monta o orçamento, lê e relê várias vezes, tá? Não deixe, por isso que tem que ter tempo, porque você tem que fazer tudo isso e tem que ter tempo para não chegar no final. Então, terminei o projeto. O ideal é que termine o projeto, sei lá, prazo dia 25, dia 15, o projeto deveria estar... Estou exagerando, eu sei que mundo perfeito, mas vamos lá. O ideal seria que o projeto estivesse pronto lá pelo dia 15. Bom, agora eu vou reler, vou pedir para um amigo dar uma olhada, ver se ele entendeu, olha de novo, aprimora, mexe aqui, e aí o projeto vai consistente para a reta final. Né? Então,
Eu sei que, como bom brasileiro, a gente acaba deixando tudo para a última hora, mas tentem evitar isso e fazer, e poder ter tempo para ler, reler, para garantir essa coerência. Falei lá no início, no final, escolhe um título matador. Pensa um nome, cara, que esse projeto, esse nome aqui vai me ajudar a banca a entender o que eu estou fazendo. Escolha um título legal, autoexplicativo, que mostre que tenha um punch tecnológico, enfim. Usar um título foda, entre aspas, um título bacana. Aí, enfim, tem que fazer o projeto, submeter ele e garanto que tudo aquilo que vocês se propuseram a fazer foi atendido. Né? Nós ainda vamos ter aqui pela Venture mais um workshop para esclarecimento final de dúvidas e orientações finais ali no dia 15 de maio, então se agendem e vai ser um prazer recebê-los. E lembrando que o prazo final de submissão é dia 24 de maio. Vamos lá agora, Gui, me ajuda aqui, tem uma lista de perguntas, aí o pessoal já começou a se inscrever aqui. Ajudo. Pessoal, vocês podem, se quiser, manter a mão levantada, porém, a gente vai primeiro fazer as perguntas que foram realizadas no chat. Após essas perguntas respondidas, aí a gente abre a fila aqui para quem levantou a mão. Vou tentar ser rápido aí, tentar ser direto para a gente poder responder tudo, tá, pessoal? Vamos lá. Renan pergunta assim, compramos hardware da China, poderíamos usar o recurso para projetar um player nacional? Em tese, sim. Tá, em tese, sim. Tem que ver se vale a pena, se justifica e tal, mas em tese, sim. Denise pergunta assim, em relação ao enquadramento, não preciso ter KNAI na área da saúde obrigatoriamente, mesmo sendo TIC, meu projeto estar relacionado à área da saúde? Eu entendo que não, né? Se o projeto é na área de tecnologia da informação e comunicação, a empresa tem KNAI para essa área e está desenvolvendo um projeto para a área da saúde, eu entendo que ela basta ser uma empresa de tecnologia e tecnologia aplicada para a área da saúde. Eu entendo que o projeto poderia ser submetido para a área da saúde, mas se tiver uma dúvida muito específica, se tiver com essa dúvida, talvez valha a pena perguntar para a FAPERG só para via de dúvida, daí é uma questão de enquadramento. Se não enquadrar em saúde, se enquadra em TIC, beleza. Mas eu faria essa pergunta para a FAPERG para descargo de consciência, para não correr o risco de ser desclassificado por uma interpretação minha. Né? E aqui fazer um disclaimer, né? Eu estou dando dicas, mas eu não assumo a responsabilidade pela interpretação da FAPERG. Né? Então, se tiver dúvidas como essa, vale a pena perguntar para eles. Maurício Barros escreve assim, o projeto deve ser de até 36 meses, algo que eu avaliei melhor ou pior para um prazo menor? Eu não entendi. Quem é que perguntou? Maurício Barros, não sei se está aqui. Maurício está aí, se quiser, explica melhor a pergunta, Maurício. Talvez, se o prazo do projeto for 24 meses, for menos tempo, isso é melhor ou pior? Tá, bom, vamos pular depois, o Maurício volta aqui e a gente explica. Eu acho que é isso, é referente a perder pontos. Eu acredito que por fazer um projeto num período menor, tu chegou a explicar, eu acho que logo depois ali. Tá. Enfim, se voltar essa pergunta, a gente fala sobre isso depois. Vamos para as próximas. Ok. Giovanni Nervo. E para casos de desenvolvedores que são PJ, poderia fazer uma carta de intenção para virarem CLT? Entendo que sim. Tá? Entendo que sim. Teve editais que eles aceitavam, né, justamente toda a contratação como PJ. Esse aqui eles estão sendo mais específicos, porque eles querem que a equipe seja CLT. Tá? Então, eu não veria problema, até justifica que hoje tu tem uma equipe que atua como PJ, mas tu vai contratar eles como CLT, tem uma carta de compromisso que, sendo o projeto aprovado, eles vão ser contratados como CLT e vão passar a ser membro da equipe como CLT. Beleza. Andriele pergunta, o formato da proposta pode ser como slides, desde que seja entregue em PDF? Não é bem slides, né? Mas é um formato, ele tem que ser texto, tá? A minha sugestão, tipo aquele que eu mostrei nosso, ele está num formato landscape, porque aí também uma dica que talvez vocês possam aproveitar. O que eu parto do princípio? Que a maior parte da banca vai ler o projeto no seu próprio computador. Então, no formato landscape, eu acho mais fácil de ler do que pegar um formato portrait, né, que tu tem que ler ele ali e passando a tela. Então, foi só uma forma que eu usei para apresentar, para facilitar a leitura,
mas ele é texto, tá? É um documento de texto feito ali em Word ou Docs. Ele não é um PowerPoint ou um slides. Poderia ser, só que é mais difícil de editar, né? Então, minha sugestão é faz como documento e o formato vocês vejam qual é o que vocês preferem, tá? Isso fica indiferente. Ok. Vitor Almeida, é melhor se enquadrar no tema baseado no título do tema ou nas descrições que estão disponíveis no anexo? De novo, deixa eu perdi aqui. Também tive dificuldade de entender. Se Vitor tiver Eu aí. posso dar Vamos lá. uma palavra aqui. Boa tarde, Sandro, tudo bem? É o seguinte, a nossa solução, ela se enquadra nos itens ali 1 e 5, né? Porque tanto na TIC quanto na questão ali de energia e sustentabilidade, né? Se for pegar a questão de sustentabilidade ali. Porém, no anexo 1, se eu não me engano, eles têm as descrições de cada um dos temas. Eu fiquei na dúvida se aquilo ali seria sugestivo ou restritivo, né? Se, por exemplo, aquelas descrições ali, elas restringem o nosso enquadramento ao tema ou são só sugestões do que seria o tema, né? A Mari trouxe, essa pergunta veio na semana passada, e ela trouxe que são sugestões, tá? Eu entendo, então, a partir da interpretação dela, que são sugestões também. Claro que se vocês conseguirem enquadrar diretamente naquele item, pode até usar isso como um argumento, né? Mas, porque se eles sugeriram esses subitens, de um jeito ou de outro, eles pensaram neles. Né? Então, talvez tenha uma vantagem de enquadrar ali. Mas não me parece ser requisito, tá? Não, como é um anexo e está como subitem dos itens maiores, o edital fala do item que tem enquadramento. Então, não considero que seja problema estando enquadrado no grande macro item ali. O item 5 ele acaba restringindo ali se for pegar a questão da descrição mesmo, né? A gente estava querendo fugir um pouco do tema 1. Mas tá certo então, Sandro, muito obrigado. Beleza. Clayton pergunta assim, quanto mais inovador uma proposta, mais difícil sua execução. Como avaliar o limite do risco de não execução de uma ideia muito radical? Como avaliam esse ponto? Cara, beleza. Eu acho que é um belo ponto. Quem é que trouxe a pergunta? Clayton. É isso aí, Clayton. É um desafio. Acho que são vários pontos aqui que tem que olhar. Primeiro lugar, esse projeto é super inovador. Dá para fazer com 500 mil? Né? Ou, enfim, a empresa vai botar mais uma contrapartida, que seja mais 50, 100 mil. Dá para fazer todo esse projeto com esse orçamento? Então, ele tem que ser inovador dentro do recurso disponível. Não adianta pegar um projeto... Cara, o projeto vai ser mandar o cara para Marte. Legal, mas cara, tu não vai fazer isso com 600 mil. Né? Então, esquece. Não fecha. Né? Não tem consistência com o recurso disponível. Então, ele tem que ser o mais inovador possível, dada também as competências do time para executar esse projeto, dada a realidade. E essa é uma vantagem também, nós estamos falando do Tecnova, é para pequena empresa. Vocês não estão competindo com uma Braskem, com uma Petrobras, com uma empresa de grande porte, que é um problema quando, por exemplo, vocês pegam um edital da FINEP, subvenção nacional, e estão concorrendo eventualmente até 10, 15 milhões por um único projeto. Aí, o nível de diferencial tecnológico, de inovação que tem que ser feito é muito mais robusto, porque vocês estão competindo também com grande empresa e com recursos mais substanciais. Então, pequena empresa, adequação da equipe, a realidade, né, dessas que eu comentei, tem que fazer essa equação. Não sei se eu consegui te explicar, Cleiton, mas é mais ou menos por aí. Beleza. Vitor Almeida, como comprovar as parcerias? Cartas de apoio e justificativas no texto? Eu acho que sim, tá? O ideal, uma carta de apoio bem, tá? Algum documento, porque se vocês só relacionarem que vocês têm parceria com fulano, ciclano, beleza, melhor que nada. Mas uma carta de apoio, um termo de intenção de cooperação, alguma coisa que formalize isso, botando como anexo, certamente conta pontos. Certo. Ainda foi colocado 2 perguntas no chat, depois que a gente iniciou as perguntas, eu vou fazer dos chats, depois passo para quem levantou a mão. Carlos Idiarte. As pessoas podem ser contratadas seguindo o cronograma durante o projeto, e se alguma pessoa for trocada durante o projeto?
Boa pergunta. Eu não vou saber te responder no detalhe, porque depende muito da dinâmica da FAPERGS, da gestão. E a própria Mari comentou na semana passada que é o primeiro edital que a FAPERGS tem de contratação de pessoa CLT, pelo que eu entendi, porque nas outras vezes eles tinham mais a lógica também de PJ e tal. Então, toda troca de pessoas ela é um pouco chata, digamos assim, tem que justificar, tem que explicar por quê. Porque pensem no seguinte, se vocês botar lá que tem uma equipe, botar uma característica de pessoas que têm um conjunto de saberes perfeito para esse projeto. Daí começou o projeto, vocês trocam essa equipe. Vocês vão ter que mostrar que essa equipe tem o mesmo nível de competência para tocar aquele projeto. Então, assim, no geral, o ideal é evitar que se troque a equipe ao longo do projeto. Se precisar, manda uma justificativa, no caso a FAPERGS vai olhar, tende a aceitar, eu tendo a dizer que não, eles não vão ser, assim, cri-cri de não aceitar, mas é sempre uma coisa que pode travar na prestação de contas, pode gerar um estresse que precisa ser resolvido. Então, não é um impeditivo, mas o ideal é tentar... E aí, talvez o seguinte, tentem botar na equipe aquelas pessoas que são mais chave dentro da empresa e põem outros a contratar, ou põem como apoio, né? E depois talvez até traga para a equipe, porque, vamos lá, esse recurso aí, 600 mil por 3 anos, não é, e na verdade 100 mil já que é para internacionalização, e não é tanto dinheiro assim, né? Não dá para pagar toda uma mega equipe. Então, de repente, pega as pessoas chaves que vão se dedicar, paga o projeto para essas, mesmo que outras pessoas da equipe sejam pagas com o recurso da empresa, né? E até como contrapartida pode ser uma solução também, principalmente para as pessoas mais júnior, que talvez você não tenha tanta segurança se eles vão ficar no time ou não. Né? Mas, enfim, é uma questão meio complexa essa. Uhum. Rogério Vargas escreve assim: meu projeto está patenteado desde 2022, mas agora aparece na mídia com a empresa Apple. Como posso pesquisar se permanece interesse ou até o fato de ter sido copiado por mim ou por outra empresa? Registro de certificado de software? Bom, tem meu caso específico, tá? Mas a patente, tá? Primeiro ponto, a patente não é garantia de inovação, tá, pessoal? A patente é um argumento que pode ou não ser valorizado, mas a patente não garante que aquele produto, aquela solução seja efetivamente inovadora, né? De novo, é um argumento, mas não é isso que vai garantir. Então, o que eu sempre digo para mostrar que o projeto é efetivamente inovador é uma argumentação convincente. Nessa argumentação convincente, se vocês puderem mostrar que houve uma patente registrada, que teve tal e tal, tudo ajuda, né? Sem dúvida ajuda. E aí eu iria por aí, né? Mas depende muito de como a banca vai interpretar aquela situação específica, né? De novo, depende da tua argumentação. Se for o caso, depois a gente pode, abrindo as perguntas, que a gente pode esclarecer um pouquinho melhor aí, se for o caso. Beleza. Para quem levantou a mão, nós temos em ordem Matheus, depois Albert, depois Claudir, depois Giovanni. Matheus, pode fazer a sua pergunta. Então, boa noite. Primeiramente, obrigado, Sandro. Adorei o workshop ali, aprendi bastante, vários detalhes do edital. A minha dúvida é a seguinte, tá? Eu estou pensando no edital como duas formas, tá? A primeira é um módulo adicional que a gente quer desenvolver, que aí vai possibilitar que a gente entre em mercados mais competitivos, eventualmente Estados Unidos ou outros países aqui, talvez até da América Latina. E legal. A pergunta é, eu posso usar essa subvenção como meio que uma faca de dois gumes, assim, de um lado desenvolver o produto e também usar uma parte do dinheiro, eventualmente, para a gente estabelecer uma sede ou começar a entrar em outro país, digamos assim, ir para uma feira, pagar uma estadia ou até mesmo pagar o aluguel de uma sede em outro país? Aluguel, eu tenho a impressão que não, mas a viagem... provavelmente sim, teria que olhar no detalhe ali dos itens do edital, eles falam o que é apoiável, tá? Inclusive a questão da inserção no mercado, participação em feiras para o lançamento daquele produto é apoiável, tá? Então tem que olhar com mais carinho ali e ver o que enquadra, né? Naturalmente uma viagem internacional, uma participação numa feira internacional, uma parte importante do recurso vai ali, mas talvez faça sentido, né? Eu vejo com meus olhos, eu acho legal, porque daí mostra que vocês realmente estão fazendo a inserção do produto no mercado e ainda mais do mercado internacional. Então, assim,
a priori, se eu estivesse na banca, eu avaliaria de forma positiva. E só para complementar, né, a ideia no começo do projeto ser mais um projeto mais de desenvolvimento, para a gente ajustar o produto ao mercado internacional, e aí num segundo momento a gente começar a procurar, né, essa inserção. Beleza, eu acho que é um bom cronograma, inclusive, tá? Então, se pensar num projeto de, vamos lá, 3 anos, 2 anos e meio, até o primeiro ano de desenvolvimento de produto, maturação do produto, blá, blá, blá. Segundo ano, go-to-market, participação em feiras e eventos, blá, blá, blá. E ainda, talvez, uma etapa final de adaptação, melhoria do produto a partir do feedback de mercado. Estou elucubrando aqui, mas é alguma coisa para vocês usarem os 3 anos ou perto disso, mas podendo botar o produto no mercado o mais cedo possível. Legal, show de bola. Obrigado, Sandro. Valeu. O próximo é Albert. Fala, Mr. Albert. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite joia. a todos. Obrigado pela tua sapiência aí, meu amigo Sandro. Bom te ouvir de novo aí mais uma vez sobre esses assuntos que são muito relevantes aí, né? Mas eu tenho em relação, eu estava pensando muito na questão orçamentária mesmo, né? A gente está falando na parte de desenvolvimento de produto, na nossa solução a gente está querendo colocar alguns elementos de IA na solução para melhorar a parte de... para quem não sabe, a gente trabalha com treinamento de operador, então tem muita questão que nos barra, que está associada exatamente a transformar conteúdo de operação em treinamento, né? Então, a gente está querendo trabalhar com IA para fazer isso. Só que o orçamento específico para desenvolvimento de produto é um orçamento relativamente limitado, né? Nós estamos falando de 500 mil. E seria possível, quando a gente fazer a proposta orçamentária, não fazer a proposta linear, ou seja, o mesmo valor todos os anos, porque na fase de desenvolvimento, eventualmente, eu teria que ter mais gente e botar mais dinheiro, e aí depois, menos. Então... Perfeito. Ótima pergunta, Alberto. Acho que tem mais de uma coisa aqui. Eu ia falar uma questão, esqueci, mas vamos pegar por aí. Não é linear, não necessariamente é linear, tá? Depois tem no espaço lá do Sigpapergs, vocês vão dizer quanto é que vocês querem receber por trimestre, se eu não me engano, tá? Então, primeiro trimestre eu preciso receber, sei lá, 100 mil, no segundo trimestre 200 mil, no terceiro, tá? Estou chutando os números aqui, tá? Mas vocês coloquem o número por trimestre. Pelo menos o que vocês gostariam, que faz sentido para o projeto de vocês. A FAPERG vai olhar isso e vai dizer, não, cara, isso aqui não dá, beleza, o teu projeto é bom, tem mérito, mas não, esse orçamento aqui não dá. E aí eles vão provavelmente dizer o seguinte, olha, legal, teu projeto foi aprovado com condicionantes, a gente não pode liberar o recurso nesse orçamento, a gente só pode liberar assim. Funciona para ti ou não? Tu consegue executar o projeto com esse orçamento? E aí eles, não, cara, legal, consigo, me adapto aqui, ou não, assim não dá, então não contrata, porque tu não vai conseguir desenvolver nesse formato, né? Tá. Então, isso provavelmente é assim que acontece, eu já vi casos similares em outro momento. Tá? Tinha uma outra coisa que eu ia falar, agora me esqueci aqui, mas, enfim, depois se eu lembrar eu trago aí, que surgiu quando tu falou, mas vamos lá. Próximo é Claudir Padia. Boa tarde, pessoal. Sandro, eu tenho 2 dúvidas, na verdade, aqui. Uma delas também é referente a essa questão do orçamento, né? Porque se a gente discriminar esse orçamento por mês, digamos assim, né? Os 500 mil por 36 meses, vai dar aproximadamente aí 13.888. Considerando que eu vou ter que contratar profissionais, muitas vezes, por exemplo, só um engenheiro aí, dependendo do valor que eu tenho de CLT dele, eu já bato essa questão aí com a questão dos encargos, né? Então, a minha questão é a seguinte, são um consórcio aqui de 3 pequenas empresas, cada uma trabalha numa área diferente, e aí eu tenho, obviamente, os sócios, né? Eu posso discriminar um valor menor, digamos assim, de remuneração para os sócios, que são técnicos, né? São engenheiros e tudo mais dentro dessas áreas,
para mim fazer essa subvenção dos recursos, subvenção não seria o caso, mas a distribuição dos recursos mensais dentro do projeto, como é que funcionaria isso? Beleza. Lembrei que eu ia falar para o Albert, vale a pena agora para ti também, que é a mesma coisa. Uma dica de ouro que eu esqueci de colocar no material, tá? O valor subvencionado é 500 mil. Ninguém está dizendo que o tamanho do projeto é de 500 mil. O projeto pode ser de 1 milhão. E aí é uma dica bem legal, pessoal, porque é o seguinte, pensem o seguinte, vocês estão lá na banca da FINEP e aparece uma proposta do Claudir ou do Albert, ele diz, olha, o meu projeto aqui é de 1 milhão. Eu vou botar 500 mil da empresa e os outros 500 mil eu vou usar do recurso de subvenção. Se eu tivesse na banca, eu disse, cara, esses caras estão tão afim de fazer isso acontecer que eles estão dispostos a botar metade do recurso para fazer o projeto de qualquer forma. Então, eu botaria uma estrelinha a mais ali no projeto de vocês, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, 500 mil é subvenção, é o que a FINEP, FAPERGS, aqui os parceiros vão... Mas se é um projeto estratégico importante para vocês e vocês demonstram que vocês vão bancar o restante do recurso, isso é show. Então, claro que você tem que ter condições para isso, mas se tiver, faz todo o sentido, tá? E aí é o ponto, e aí complementando a tua resposta, a resposta da tua pergunta, o valor não é linear e não, cara, o fato de ser 36 meses também não significa que o valor que tu vai receber por mês, porque a FINEP, a FAPERGS, por mês, eles vão fazer o seguinte, o projeto foi aprovado, são 500 mil, eles vão liberar 150 mil no primeiro ano, estou chutando o número, tá? Mas 150, 200 mil no primeiro ano. Cara, tu vai usar esse valor ao longo do ano, né? Mais um mês, menos no outro. Quando tu terminou aquilo, as metas físicas que tu se comprometeu a fazer e gastou o recurso, 80%, 90% do recurso, tu presta contas e pede a liberação da segunda parcela. E aí eles liberam e tu continua, né? Ou tu vai continuando, pagando com o recurso do caixa como contrapartida, quando liberar, tu continua a usar o recurso de subvenção. Então, é relativamente tranquilo nesse sentido, tá? O uso do recurso ao longo dos meses vocês vão fazer de acordo com o cronograma de execução que você precisar. Tá, então só para finalizar essa pergunta, então, com essa tua resposta, eu vou ter que colocar aqui no projeto que eu posso utilizar mais recursos para complementar o projeto, mas eu não preciso necessariamente colocar como contrapartida, digamos, nesse sentido. Aí é um ponto interessante, tá? Tu sempre pode usar mais recursos no nosso projeto da Venture, que a gente gastou mais dinheiro do que a gente tinha se comprometido, tá? Só que, uma coisa é a seguinte, eu não me lembro os números exatos, mas na época eu acho que era 300 mil e nós nos comprometemos a botar 30 mil de contrapartida, tá? Se eu me comprometo a botar 100 mil de contrapartida, eu vou ter uma nota mais alta, provavelmente, tá? É subjetivo isso, mas isso que eu comentei com vocês. Agora, cara, mas eu não quero me garantir que eu vou botar os 100. Eu vou me garantir que eu vou botar os 30, que é o mínimo necessário, e se eu gastar mais, beleza, tu pode gastar mais, né? No caso aqui, nós gastamos muito mais do que a gente tinha previsto e lançamos. Nem prestei contas isso para... Porque não precisava. Eu gastei no projeto, executei, beleza, precisei gastar, e não preciso prestar contas para isso. Na verdade, a FAPERG não precisa saber que eu gastei a mais. Só que eu também não contei com esse pontinho extra. Tive sucesso, igual fomos aprovados, mas a gente poderia não ter sido aprovado, né? Entende? Então, se vocês puder, realmente é um projeto que vocês pretendem botar a grana igual, eu me comprometeria a botar um pouco mais, tá? Porque isso, de novo, aumentam. O mínimo é 10%, cara, põe 20%, 30%, sabe? Não precisa botar os 100% a mais, mas quanto mais você quer botar, aumenta subjetivamente a avaliação da banca. Show. E eu tenho mais uma pergunta também, que é referente à questão dos méritos de avaliação, né? Porque a gente escreve o projeto tentando atingir todos os critérios ali. E tem justamente essa questão da capacidade técnica da equipe executora. Então, eu vou colocar lá todas as pessoas que vão participar previamente, né? E, digamos assim, isso é baseado, o peso 4 é a nota máxima, mas digamos que eu tenho uma equipe com 3 pessoas que são engenheiros, mas tem o meu outro concorrente lá que tem 5 pessoas que são engenheiros. Essa nota, ela é relativa ou ela é baseada no 100%? Como é que se faz esse critério de avaliação?
Cara, é muito difícil dizer como cada avaliador avalia, tá? Porque é muito subjetivo. Apesar de ter critérios objetivos, a avaliação ela é individual e ela pode variar. Então, não tem uma regra, a gente nunca vai ficar sabendo exatamente como ele considerou, tá? Em tese, não é uma avaliação comparativa com outros projetos, em tese. Ela é uma avaliação comparativa, digamos assim, do escopo do projeto e as competências necessárias para fazer aquele projeto. Então, pelo escopo do projeto, pelas metas físicas, pelo desafio tecnológico, aqueles 3 engenheiros dão conta? Essa, em tese, é o que o avaliador deveria considerar. Cara, não, esses 3 caras têm competência necessária para executar esse projeto, então eu vou dar nota máxima. Outros, cara, não, eles têm, mas falta alguma coisa que não dá uma nota máxima, eu vou dar, no máximo, nota 4 para eles. Tá, entende? Então, é muito essa avaliação comparativa com o objetivo do projeto, o escopo do projeto, os desafios tecnológicos do projeto. Beleza. Então, muito obrigado. Os próximos aí. Giovanni? Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí, Sandro. Eu sou o cara que na semana aí te perguntei a questão do PJ ali, da contratação, né, que meus desenvolvedores todos hoje em dia são PJ, e eu fiquei intrigado aí como é que eu poderia comprovar a proficiência técnica ali da equipe executora, se esses caras, né, que vão estar trabalhando no projeto não têm vínculo com a minha empresa. E a minha pergunta vai um pouco ali no mesmo caminho da do Claudir, tá? A minha pretensão seria colocar esse pessoal alocado a esse projeto, porque é um projeto bem radical que está no nosso roadmap e a gente pretende investir caixa da empresa nisso, tá? Uhum. Só que ele vai custar muito mais que os 600 mil do edital, né? E aí eu queria saber se eu posso justificar, digamos que ali na minha equipe de vínculo direto não tem uma determinada pessoa que vai ser responsável por algum aspecto técnico do produto, mas dizer que nos fornecedores, que seriam talvez os PJs dos meus desenvolvedores, tem essa competência técnica, porque eu imagino que se eu colocar ali só o meu sócio, que é engenheiro de software, como coordenador do projeto, e algum CLT que vai ser o executor, não vai condizer com a necessidade técnica do projeto. Então, eu poder dizer que, não, beleza, essa parte que não está contemplada aqui, ela está vindo de um fornecedor externo. Existe isso? Tem como fazer isso? É bem sutil aqui, tá? Mas, eu tentaria fazer os dois, tá? Porque, assim, a essência do que está por trás da leitura do edital aqui é que a FAPERT, né, estão querendo valorizar a tecnologia dentro de casa. Então, eles estão querendo que o sócio ou funcionário CLT tenham essa tecnologia. Se a tecnologia está no fornecedor, ela não está dentro de casa. Então, mas talvez tu não precisa ter toda a tecnologia dentro de casa. Então, eu tentaria, pelo menos, mostrar que parte desse conhecimento tu tem dentro do time, pelo menos um sócio tem. De repente, se eu não me engano o que tu falou aí, tu poderia talvez trazer um deles ou fazer, mesmo que se esse projeto for aprovado, ele assume como sócio, vai fazer um vesting, faz algum modelo, mas tendo uma carta de compromisso já prévia, né, naturalmente, se o projeto for aprovado. E, então, tu tem parte da competência dentro de casa e tu vai complementar com um parceiro. Daí tu poderia ter ali, inclusive, já entraria no critério de articulação com um parceiro, que é um fornecedor teu, que tem as competências complementares. Se tu conseguir fazer um contrato de cessão de propriedade, não é bem propriedade intelectual, mas, enfim, dos direitos de comercialização, enfim, demonstrando que isso fica com a tua empresa. Quanto mais documentado, robusto ficar, melhor, porque a essência é essa, que o projeto é da empresa, né? Então, não faz muito sentido a FINEP estar trazendo dinheiro para a tua empresa e a tecnologia vai ficar com o teu fornecedor, entendeu? É que, na verdade, o fornecedor ele seria contratado para desenvolver a tecnologia para mim, como se fosse uma empresa que contratou um software house para fazer um software, mas o software é da empresa cliente, entendeu? Mas é aquele ponto, tá? Isso é uma coisa que, inclusive, nós, como aceleradora, como investidor, a gente olha. Cara, aquilo que é core tem que estar dentro da empresa. Se tu está terceirizando o que é core, o domínio da tecnologia está no parceiro, não dentro da empresa. Então, nós, como investidores, não investiríamos numa startup, na tua empresa, por exemplo, se a tecnologia está no fornecedor. Cara, então eu vou investir no fornecedor,
entende? Ou tem que ter alguma forma que o fornecedor demonstra que... e assim mesmo, né? Não, eu tenho um contrato de fornecimento. Cara, mas a gente sabe na prática que a relação cliente-fornecedor não é suficiente para garantir aí o domínio da tecnologia. Claro que eu estou falando aqui mais no viés de investimento, mas daqui o que está por trás um pouco do edital da FINEP também está com esse viés, né? De que a tecnologia, o recurso de subvenção é para transformar a tecnologia dentro da pequena empresa inovadora, e não de um parceiro. E uma última pergunta. Toda a equipe que participaria desse projeto, eles têm vesting, tá? Eles têm um contrato de mútuo conversível. Esse documento, tá, que foi assinado há tempos atrás, ele serve como, talvez, um atenuante ali para a situação? É um argumento, tá? É um argumento forte que demonstra que tu não está fazendo maracutaia para aprovar o edital. Tu tem um contrato, tu tem ele, só que hoje eles não são sócios, eles estão com uma outra modalidade. Eu, se estivesse na banca, aceitaria isso como um forte argumento. Tá, beleza. Obrigado, viu, Sandro? Era isso aí. Beleza, tá joia. Andriele, próxima pergunta. Oi, tudo bom? Vocês estão me vendo? Oi, tudo bom. Sim. Primeiramente, parabéns, Sandro, pelo workshop, tem sido bem esclarecedor esses últimos encontros. E a minha dúvida vai de encontro junto com a do Claudir e a do Giovanni, porque a nossa empresa é justamente a tal da software house, digamos assim, que o Giovanni comentou. No caso, a gente desenvolveria o próprio produto, e isso envolve principalmente a alocação do dinheiro para contratar esses profissionais dedicados a desenvolver o que seria a nossa plataforma, né? Uhum. E na reunião passada, tu tinha comentado que o dinheiro para a alocação desses funcionários seria só cerca de 50% do valor total, o máximo, né? Daí eu queria saber mais ou menos se essa percepção está correta, se faz sentido de encontro com o edital. Tá, André, eu não me lembro exatamente desse tópico, eu me lembro que tem uma questão ali de 50%, se eu não me engano, para os sócios, né? Se eu não me engano, é isso, que os sócios não podem receber mais do que 50% do recurso da subvenção. Isso eu me lembro que tinha. Sim, é isso aí. Tem que ler no detalhe aí se tem alguma restrição ali. Eu não vou saber te dizer assim de cabeça agora, depois até a gente pode olhar juntos, por caso a gente trocar a informação, teria que pegar o edital para dar uma lida com mais calma. Tá certo, obrigada. Seria bem importante, né? Porque Claro. o produto é justamente desenvolvimento, justamente os desenvolvedores, e que com essa matemática básica que o Claudir fez ali pra gente, que, né, os 500 pelos 36 meses, já bate uns 13 mil, que é o valor de um dev senior CLT hoje em dia, então... Mas, de novo, eu volto a reforçar aquele ponto. Não pensem, não precisem pensar os 36 meses de execução pagando o desenvolvedor. 36 meses é o prazo total do projeto. O prazo de desenvolvimento pode ser 12 meses, 15, não sei se 12, talvez 12 é pouco de menos, tá? Mas pense assim, qual é o escopo de um projeto de inovação, que comentei lá no início. De repente tem uma primeira etapa de pesquisa e concepção da solução. Tu não vai usar ainda em desenvolvedor, pelo menos não todos eles, talvez vai ter que ter um arquiteto de software, sei lá, né? Uma parte do time que está concebendo a solução. Aí concebeu, fez pesquisa com o mercado, entendeu a demanda do cliente, desenhou as interfaces, e tu vai botar carga total no desenvolvimento. Daí tu vai ter ali, sim, uma equipe focada em desenvolvimento. Quanto tempo? Será que é 36 meses? Talvez não, talvez seja 18 meses. Estou chutando aqui. Sim, entendi. Então, nesse período, e aí tu tem que ver, essa equipe alocada nesses 18 meses, esse recurso dá ou precisa complementar com contrapartida? Né? Entendi. E aí, bom, terminou, desenvolveu o escopo principal, diminuiu a equipe, ou mantém um ou dois desenvolvedores ali para fazer o restante do desenvolvimento e vão para o mercado. Então, é outro tipo de gasto. Então, por isso tem que olhar aquilo que eu comentei ali. Olha as metas físicas, olha o escopo do projeto, desenha a WBS, põe no cronograma e vê o orçamento, né? Esse primeiro exercício tem que ser feito junto com a escrita propriamente dita, porque tem que fazer sentido, né? Então, de repente faz os cálculos, cara, não faz sentido, eu não consigo fazer, bom, então melhor nem gastar energia elaborando o projeto. Certo, entendi. Muito obrigado, Sandro. Show. Albert, tinha outra pergunta, Albert? Em relação à questão da contrapartida, tá? Comentasse da possibilidade de fazer uma contrapartida de valor mais elevado. Mas eu tinha a impressão que a gente, no momento da contratação do projeto, eu tenho uma conta
eu teria que colocar o valor da contrapartida dentro dessa conta. Então, se eu eventualmente fizer uma proposta de contrapartida muito robusta, eu vou ter que pegar do meu caixa e botar lá. É isso? Antes? Não, mas não precisa ser antes, tá? Teria que dar uma relida de novo no edital, mas eu acho que não é antes. Ela tem que ser feita ao longo do projeto. Tu vai ter que comprovar que ao longo do projeto, se tu te comprometeu a botar 200 mil de contrapartida, tu vai ter que alocar os 200 mil de contrapartida. Não precisa ser no T0, mas tem que ser ao longo dos 36 meses. Tá? Mas não precisa ser... Vale uma releitura do edital ali, tá, Alberto? Tá, isso eu vou olhar. Porque... Tá, mas eu vou dizer que não. Tá? Dizer que tem que aportar ao longo do projeto. Então, se for ao longo do projeto é uma coisa. Agora, se eu tiver que pegar do caixa 100 mil e botar lá, complica. Concordo. Não, sem dúvida, é isso aí. Tá, ok. Claudio. Não, só complementando essa ideia do Albert aí, me pareceu bem interessante, porque assim, como tu falou e a outra menina acabou de falar também, daqui a pouco eu posso colocar a contrapartida, por exemplo, da atuação dos sócios, né, que são engenheiros, enfim, e eu coloco num período menor de tempo o esforço deles, né, como contrapartida para o desenvolvimento e para o custo, digamos assim, desse desenvolvimento de projeto, e aí eu reduzo esse tempo e aumento, digamos, o valor que eu estou investindo, né, pela própria mão de obra dos sócios, né, ou da equipe executora, por maior parte que seja, né. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, então. É isso aí. E eu acho que é uma ótima estratégia. Se é um projeto que vocês realmente acreditam, pretendem botar esforço, eu acho uma boa ideia. Porque justamente, né, a gente tem ali 3 ou 4 profissionais que eles são profissionais de excelência dentro das áreas deles e tem digamos assim, um salário alto, né, se fosse considerar como valor de CLT, mas eles são sócios, então eu coloco como contrapartida a atuação deles por um período curto de tempo, mas que envolva esse valor de recursos maior, né, como contrapartida e como recurso da subvenção. Tento a dizer que funciona, tá, Claudio? Acho que funciona e acho que é uma boa estratégia. Ótimo, obrigado. Beleza, pessoal. Finalizamos aí, depois de muitas dúvidas, nosso segundo workshop. Agradeço a participação ativa e a presença de todos. Sandro, não sei se tem algum último recado final para o pessoal. Legal, não, acho que só assim agradecer a todos, né? Sala cheia aqui, ainda está aí quase 2 horas de workshop. Eu falei que o pessoal marcou 1 hora, então 1 hora é pouco, tá? 1h30 dá, mas enfim, com as perguntas a gente estendeu um pouquinho, mas acho que faz parte. Então, como recado final, acho que assim, vocês estão com bastante informação agora, tem que baixar a cabeça e trabalhar, né? Primeiro ponto, analisar o projeto, desenhar ele, fazer o roteirinho ali que eu sugeri para vocês. Põe um esforço, se vocês realmente verem que faz sentido, e aí, no dia 15, vamos estar aqui de novo para, daí sim, imagino que vocês já com boa parte do projeto escrito, talvez para olhar alguma coisa pontualmente que tenha ficado para trás, né? Lembrem de nós, na hora de botar, né, considerem aí a Venture como um parceiro de vocês aí, caso vocês venham a ser aprovados. Certo, pessoal? Beleza. Então, brigadão, contem conosco e estamos à disposição aí. Valeu. Valeu.